Boa tarde, pessoal da turma do Kids. Aqui é o professor Fernando e a gente vai estar tendo agora umas aulas online enquanto a gente está de quarentena. Hoje vai ser uma aula bem básica, vai ser uma aula simples e a gente vai aprender a se comunicar, o princípio da comunicação no inglês. Quando você encontra um amiguinho seu, quando você encontra alguém que você conhece, você diz como assim em português? Você fala bom dia quando está de manhã. Então, como é que a gente fala isso em inglês? Como é que a gente fala bom dia em inglês? É muito simples. A gente vai falar good morning. Good morning. Digamos que o nome do seu amigo seja Pedrinho. Você vai falar good morning, Pedrinho. Mas, professor, e se tiver de tarde, se não tiver mais de manhã? Vamos dizer que seja 2 horas da tarde. O que você vai dizer para o Pedrinho quando você encontrar o Pedrinho? O que você vai dizer para ele? Você vai dizer good afternoon. Good afternoon, Pedrinho. Viu? Não é difícil. Quando está de manhã a gente fala good morning. Morning é manhã. Good é boa. Então, bom dia, Pedrinho. Good morning, Pedrinho. E de tarde a gente diz good afternoon, Pedrinho. Quando você... Repetindo, quando está de dia, quando está de manhã, você diz good morning. Pedrinho. E quando está de tarde, o que você diz? Você diz good afternoon. Pedrinho. Lembrando que Pedrinho é o nome do seu amiguinho. Você não vai chamar as outras pessoas de Pedrinho. Se o nome do seu amiguinho for Joãozinho, é good afternoon, Joãozinho. Tá legal? De manhã a gente diz good morning, de tarde a gente diz good afternoon. Mas, professor, não tem só essas 2 horas no dia. E se tiver de noite? O que a gente diz? Então, professor, quando já passou da tarde, o que a gente diz? Está no finalzinho da tarde, o sol já está se pondo. O que a gente diz para o Pedrinho quando a gente encontra com ele? Também é muito fácil. A gente fala good evening. A gente fala good evening, Pedrinho. Porque o sol já está se pondo. E quando o sol se pôs e a lua já está lá em cima brilhando, a gente diz good night. E é quando está na hora do nosso amigo Pedrinho ir para a cama e dormir, porque está de noite. E essas são as maneiras da gente se cumprimentar em inglês. Lembrando, vamos dar uma revisada aqui. Quando está de manhãzinha cedinho, a gente diz good morning, Pedrinho. E quando está de tarde, a gente fala good afternoon, Pedrinho. E quando está de tardinha, já o sol se pondo, já está escurecendo, a gente diz good evening, Pedrinho. E de noite, a gente diz good night para o nosso amigo Pedrinho. E como é que a gente se despede? Que a gente tem que dar oi, mas a gente também tem que dar tchau para o nosso amigo Pedrinho quando ele está indo embora para dormir. O que a gente vai falar? Bom, é muito simples também. Tem várias maneiras da gente se despedir dos nossos amigos. Você pode falar bye bye. Que significa tchau, tchau. Ou você pode dizer bye, que é tchau. Ou você também pode dizer outra opção ainda, que é o goodbye. Você está se despedindo do seu amigo. Goodbye. Tem várias outras maneiras de você dizer isso. Você pode dizer see you next time, que significa gente te vejo na próxima.
E como é que é isso? See you next time. Te vejo na próxima. Até a próxima, Pedrinho. See you next time. Goodbye. E é assim que a gente se despede dos nossos amigos. Ou seja, quando você encontrar com seu amigo, você vai dizer hello, hi, ou então good morning, good night. E quando você vai se despedir, você diz goodbye, see you next time. E é assim que a gente vai se comunicar, a gente vai começar a se comunicar em inglês. E esse é o básico da comunicação. Quando você encontrar seu amiguinho, você vai cumprimentar ele e quando ele for embora, você vai dizer tchau. Então, esse foi o começo da aula, foi a nossa primeira aula online e vai ter um exercício para vocês fazerem para entregar até sexta-feira. Então, goodbye! Então, pessoal, continuando a aula, agora a gente vai aprender sobre os números. A gente vai começar a aprender sobre os números. Em português, vocês já sabem. Vamos lá, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Como é que a gente vai dizer esses números em inglês, professor? É muito simples, olha só. Primeiro a gente vai começar do 1. Como é que é o 1 em inglês? Vocês sabem? Quero que vocês aí em casa vão falando para mim qual é o número em inglês. Vamos lá. O 1, como é que ele é? 1. O 2. Como é que fala o 2 em inglês? 2. O 3. 3. O 4. 4. O 5. 5. O 6. 6. O 7. 7. O 8. 8. O 9. 9. E o 10, como é que ele é? 10. Então vamos contar comigo em inglês. Eu quero que vocês aí em casa repitam comigo logo depois que eu falar, tudo bem? Em voz alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma vez, hein? Em voz alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. E depois do 10, não tem só 10 números, vocês sabem disso. Como é que a gente começa a falar os números depois do 10? Não vai ser muito complicado não, né? Claro que não, vai ser moleza. Como é que é? Vocês sabem qual é o número que vem depois do 10, não sabem? Fala pra mim qual é que eu esqueci. É o 11. Depois tem o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18, o 19 e o 20. Vamos lá. Como é que a gente diz o 11 em inglês? Vocês sabem? Fala pra mim. 11. O 12. 12. O 13. 13. O 14, como é que é? Muito fácil. 14. O 15. 15.
O 16. 6. Sim. O 17. 7. Sim. O 18. 8. Sim. O 19. 19. E o 20. 20. Muito simples, não é não? Depois do 12, a gente só tem que pegar o número que a gente quer falar e botar T no final. Assim fica muito fácil. E vai assim até o 20. Mas aí você pensa, aí vai complicar. Depois do 20 vai ficar complicado. Eu vou dizer para vocês que não fica. Fica ainda mais simples. Porque como é que a gente vai falar depois do 20? Como é que você diz 21, por exemplo? Como é que você diz 21? É tão fácil quanto em português. O 21, a gente diz 21. Não tem como ficar mais fácil do que isso, tem? E o 22? 22 deve ser complicado, é maior? 22. E vai assim até o 29, que é 29. 29. É muito fácil, mas aí como é que é o 30? 30 deve complicar. O 30 é complicado demais. Como é que é o 30? 30 é muito simples também. O 30 é 30. 30. Mas como é que é 31? Já acabou de ver isso com o 20. A gente fala 31. E assim vai até o 39. Recapitulando, o 30 vai de 30, aí vira 31, 32, 33, 34, até o 39 e depois vai para o 40, só que a gente vai ver isso na próxima aula. Eu deixei um exercíciozinho para vocês fazerem no Google Classroom, que é onde vocês vão fazer outro exercício também, que eu quero ver o quanto vocês aprenderam nessa videoaula. Na próxima semana a gente vai ter mais, eu vejo vocês lá.